Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não sejamos desejosos do mal como eles desejaram, nem nos tornemos idólatras como alguns deles. Assim como está escrito, sentou-se o povo para comer e beber em honra dos deuses e levantaram-se para dançar. Nem pequemos pecado de fornicação, como alguns deles praticaram e morreram em um só dia 23.000. Não tentemos a Jesus Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo exterminador. Ora, todas essas coisas lhes aconteciam em figura e estão escritas para a advertência de nós outros que chegamos ao fim dos tempos. Aquele, pois, que crê está de pé, olhe para que não caia, para que não vos sobrevenha tentação acima das vossas forças. Fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Antes fará que tireis ainda proveito da tentação, dando-vos o poder de resistir a elas. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo Jesus chegado perto de Jerusalém, avistou a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que te pode trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e por todos os lados te apertarão. Arrastar-te-ão a ti e a teus filhos que estão dentro de ti, e em ti não deixarão pedra sobre pedra, porque tu não conheces o tempo da tua visita. E tendo entrado no templo, começou a lançar fora todos que aí vendiam ou compravam, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa é casa de oração, e vós fizeste dela um covil de ladrões. E todos os dias ensinava no templo. Pelo sinal da Santa Cruz, do Deus nosso Senhor, nosso inimigo, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, nesse pedaço da Epístola aos Coríntios, recorda que nós chegamos à plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o tempo do Novo Testamento em Jesus Cristo com a Igreja Católica. Essa é a plenitude dos tempos, onde tudo nos é comunicado, tudo nos é ensinado. Não podemos deixar de seguir de acordo com essas regras e leis e doutrina e verdades maravilhosas que nos vêm de Jesus Cristo pela sua Igreja. São Paulo recorda desse texto que aquelas coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram apenas uma figura do que haveria de ser agora. E cita várias situações de pecado dos israelitas em que eles foram castigados porque não foram fiéis a Deus. A Evangelho de hoje, o homem Jesus aparece bem claro, não é? Era a última vez que Jesus ia a Jerusalém, onde seria condenado à morte e crucificado, e morreria pela salvação dos homens.
quis ele que essa sua última vinda tivesse um sinal público de reconhecimento de seus direitos, um pouco de sua grandeza, de sua majestade divina, de sua condição de Messias. E assim vinha ele para Jerusalém. Quando passou perto de Betfagé, certo ponto, no alto do Monte das Oliveiras, se vê Jerusalém toda. Tanto assim que depois fizeram uma capelinha, lá está, eu estive lá e vi. E há uma murada na frente. A gente pode chegar e olhar Jerusalém toda lá embaixo. Quando Nosso Senhor olhou Jerusalém, chorou. Chorou pela cegueira daquele povo. Chorou pelos castigos que viriam. Predisse-os de maneira clara. Aquele cerco de Vespasiano e depois de Tito. Tito chegou ao ponto de, cercando a cidade, fazê-la morrer de fome, de sede, crucificando do outro lado, para quem estivesse em Jerusalém pudesse ver, diariamente, uma grande quantidade de homens, numa média de 500 por dia. A cidade ficou arrasada. Os sofrimentos foram incríveis. Mães enlouquecidas chegavam a comer a carne de seus filhos mortos pela fome. Nosso Senhor prevê isso. Previsão essa que recorda a questão da justiça de Deus. Ordinariamente, vemos Jesus que se apresenta a nós, vemos Deus que se apresenta a nós misericordioso, mas nós sabemos que Deus é perfeito em tudo. E assim como Ele é infinito em misericórdia, na sua perfeição, também é infinito na sua perfeição, na justiça. Por isso as coisas acontecem, muitas vezes bastante amargas, pelos pecados individuais, pelos pecados coletivos. O Brasil mesmo, quanto sofre hoje. São coisas terríveis. Tem um presidente comunista que é ladrão, foi tirado da prisão para ser presidente pelos seus sócios que estão nos altíssimos cargos da justiça. E vemos quem quer trabalhar pelo bem do Brasil condenado.
e quem procura o mal é levado. Então há castigos coletivos, a nação toda sofre. Mas há também, porque há pecados individuais, castigos individuais. Evidentemente que esses castigos podem trazer o arrependimento e depois a salvação. Pode sim. Mas é necessário que nós nos convertamos de verdade, que nós combatamos em nós o pecado de maneira firme, enérgica. Os piores pecados que tenhamos cometido devem nos humilhar, devem dar de nós, a nós, uma noção clara de nossa miséria. Sim, mas, como Deus, na sua misericórdia, deixou na igreja os recursos maravilhosos para nos curar e para nos dar a felicidade eterna do céu. Para que coisa mais admirável do que a confissão, mais admirável do que a confissão, que todos nós devemos procurar. Ainda esta semana eu me confessei com o padre com quem me confesso, um padre que está com 97 anos de idade, que eu conheci desde novo, agora mais velho do que eu, sempre reto. A verdade é que está aí na igreja, não vê com clareza as coisas que ocorreram com a igreja, com toda a clareza, não vê tudo. Vê muita coisa, mas não vê tudo. Mas conserva a fé plena, católica, e é realmente sacerdote. Eu sei que é verdadeiro sacerdote, e por isso eu o procuro. Não como padre, mas como pecador, não é? Como um homem que precisa da misericórdia de Deus. Que coisa grande a confissão, que coisa grande. Eu ficava olhando a bondade do padre que me atendeu, me atende, para comigo, tão grande, tão grande. Que bondade imensa. A imagem da misericórdia de Deus, não é? A imagem da bondade de Deus. Nesse tempo terrível que vivemos, principalmente agora, depois do Concílio Vaticano II, um falso concílio. Um falso concílio. Que veio colocar os leigos numa posição acima do que de fato são, que alterou de maneira muito grave a missa, a missa nova. Podemos assistir aquela missa? Por forma nenhuma.
Paulo VI nomeou uma comissão chefiada por um padre lazarista, o padre Bonini, para fazer uma mudança na missa. Para quê? Uma missa que atravessou os séculos, íntegra, a mesma. Para que mudar? A Paulo VI era um enigma. Um homem duplo. Um homem duplo. Quem, por exemplo, lê a história do Concílio Vaticano II, quando antes, na primeira etapa em que ele não era Papa, com João XXIII, que foi quem criou esse concílio, e deu a entender que chamou de concílio, mas de fato não era um concílio. Diz que seria, não ia proclamar dogma nenhum, não ia condenar erro nenhum, que não precisava, era um concílio pastoral. Ora. Todo concílio é pastoral também. Todo concílio. Mas condenar erros, proclamar verdades, é uma necessidade, como nós vimos no Concílio de Trento. Daqui a pouco veremos uma definição do Concílio de Trento, com aquela seriedade, com aquela inerrância própria dos concílios autênticos, que esse último do Vaticano II não teve, mesmo porque o próprio organizador do concílio, João XXIII, disse isso, declarou publicamente, seria o concílio pastoral, não ia proclamar verdade nenhuma, porque todas elas estão proclamadas. Não ia condenar erro nenhum, que todos já estão condenados. Muitas vezes até um erro condenado precisa ser recondenado. Um exemplo triste disso do Vaticano II, nesse falso concílio, é a questão da condenação do comunismo. Basta ler aquele livro do padre Wiltig, O Reino se lança sobre o Tibre, para se ver. João XXIII queria que os cismáticos da Rússia estivessem presentes ao concílio. Não eram católicos. Por que tinham que estar? Mas, enfim, como quem comanda os cismáticos russos é o Partido Comunista do país, eles declararam que não viria nenhum cismático para o Vaticano II concílio sem que a Igreja se comprometesse a não condenar o comunismo. É verdade que já estava condenado várias vezes, principalmente por Pio XI. Mas era necessário, espalhado como estava no mundo, que essa condenação fosse repetida para alertar o povo, alertar o mundo. O João XVI teve a traição
e assinar um acordo com os cismáticos da Rússia de que o comunismo não seria condenado. E a gente sabe que uma grande quantidade de bispos bons que estavam no concílio fizeram uma subscrição, um abaixo assinado, para pedir a presidência efetiva do concílio a condenação do comunismo, deram entrada no tempo certo, de acordo com os estatutos internos do concílio, e passavam-se os dias e nunca chegava o dia de vir à pauta a questão para ser discutida e aprovada pelos bispos do mundo todo ali presentes. Até que o prazo se extinguiu. Então os bons bispos foram apurar por quê. Por que a questão não foi trazida à pauta para a Assembleia Geral? O encarregado da pauta respondeu que tinha se esquecido. Esta é uma resposta irresponsável ou desonesta. O que é que se pode supor perfeitamente? Que se havia um acordo assinado das autoridades de Roma com os comunistas da Rússia de que eu não ia ser condenado, então não ia ser mesmo, então nunca ia trazer a questão. Então, o responsável não apresentou porque veio ordem de cima. Não há dificuldade de concluir isso. Não há perigo de mau juízo. A missa, Paulo VI, que já era Papa depois da morte de João XXIII, os dois eram muito unidos, certamente dois maçons, nomeou a comissão chefiada pelo padre Bonini, onde havia 5 ou 6 pastores protestantes na comissão. O que é que se quer convidando um protestante para tratar da missa, se o próprio Lutero, o fundador do protestantismo, negava a missa? Quando foi aprovada a missa nova, está aí espalhada pelo mundo todo, e faz com que muitos dos senhores venham de longe para assistir a verdadeira missa de sempre e não assistir àquela falsa missa. Foi daqueles pastores que assistiram ao trabalho afirmar que aquela missa podia ser celebrada em qualquer igreja protestante do mundo. E houve um chefe de igreja anglicana da Inglaterra que tomou a missa nova, colocou como a cerimônia principal nas igrejas protestantes da circunscrição dele. Então o católico pode assistir a missa dessa? Deve assistir a missa dessa? De forma nenhuma. De forma nenhuma. E muitas vezes faz um sacrifício grande para ver a missa verdadeira.
São essas e tantas outras mudanças do Vaticano II que fizeram com que o catolicismo ficasse numa fraqueza enorme, hoje, enorme. E doutrinas que não são católicas se infiltrassem dentro da igreja e fossem ensinadas aqui e ali. Passo agora para um outro assunto que preciso tratar. Hoje é o último domingo de julho, amanhã a última segunda-feira, o último dia, 31, terça-feira já é agosto. Isso quer dizer, portanto, que sexta-feira próxima é a primeira sexta-feira do mês, não é? E sábado próximo é o primeiro sábado do mês. Há uma devoção que cresceu principalmente nos últimos séculos de aumento ao coração de Jesus, porque ele quis que essa devoção se tornasse mais profunda, para ele dar mais graças. E ele mesmo diz que essas aparições dele na França, na cidade de Paray-le-Monial, a uma monja visitandina, Santa Margarida Maria Alacoque, onde ele encarece a necessidade de uma devoção mais profunda ao Sagrado Coração de Jesus. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima, coisa parecida ocorre. Nossa Senhora quer implantar também, nesse tempo de pecado, de abandono da verdadeira religião, a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E é preciso conhecer direitinho certas coisas para fazer isso melhor. Por exemplo, o coração de Jesus fez 12 promessas para a devoção ao coração dele, os que são devotos do coração dele. Vamos ver as 12 promessas que o coração de Jesus fez a quem fosse devoto dele. Primeira, eu darei a eles as graças necessárias para cumprirem os deveres de seu estado. Sem mim nada podeis fazer. Segunda promessa: darei paz às suas almas. Terceira promessa: eu os consolarei em todas as suas aflições. Quarta: serei refúgio seguro durante a vida e principalmente na hora da morte.
Derramarei abundantes bênçãos sobre os seus empreendimentos. Sexta, os pecadores encontrarão em meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. Sétima promessa, as almas tíbias se tornarão fervorosas. Oitava, as almas fervorosas elevar-se-ão rápido à grande perfeição. Nona promessa, abençoarei os lares onde a imagem de meu coração for colocada em lugar de honra. Décima promessa, darei aos padres devotos de meu coração a graça de comoverem os corações mais duros. 11ª, as pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração, e daí não será nunca apagado. Última promessa, a grande promessa. Eu prometo, na excessiva misericórdia de meu coração, que meu amor onipotente dará a todos os que comungarem durante 9 primeiras sextas-feiras do mês seguidas, sem interrupção, a graça da penitência final, isto é, de não estar em pecado na hora da morte. Não morrerão em pecado sem receber os sacramentos, servindo a eles meu coração como um asilo seguro naqueles últimos momentos. Então recomendo que ninguém deixe com menos atenção esta imensa promessa. Venham 9 meses seguidos, na primeira sexta-feira, fazer a sua comunhão reparadora. É claro que a pessoa tem que estar na graça de Deus, ela deve se confessar, se por acaso precisar. Mas a confissão, se está na graça de Deus, não será obrigatória. Essa é a grande promessa, não fácil. Recomendo que façam essas 9 sextas-feiras. A outra promessa é a do primeiro sábado, quando você pede a consagração da Rússia. É Nossa Senhora nas aparições, a irmã Lúcia, começando em Fátima e continuando depois, tanto dela como de Jesus. No caso da comunhão de Nossa Senhora, são 5 meses. No primeiro sábado do mês. Observem bem, é no sábado. Se alguém não pode fazer o motivo justo no sábado, Jesus disse numa aparição à irmã Lúcia que o padre pode autorizar que faça
no domingo seguinte. Mas tem que pedir ao padre. Porque eu vejo as pessoas dizendo que estão fazendo a primeira comunhão, a comunhão da paradura com a Virgem Maria. No domingo, pela sua conta própria e pronto. Nada disso. Não vale. O Senhor diz que é preciso pedir ao Padre. Vejamos então a devoção do primeiro sábado. Na aparição no dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora anunciou em Fátima para impedir a guerra, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. São duas coisas: a consagração da Rússia e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Essa comunhão reparadora, Nossa Senhora veio pedir quando apareceu a irmã Lúcia, no dia 10 de dezembro de 1925, na cidade de Pontevedra, na Espanha. Em Fátima, virei pedindo, não é? Depois ela vem e pede. Nessa aparição, Nossa Senhora disse o seguinte: minha filha, olhe meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos cravam nele pelas blasfêmias e ingratidões. Quer dizer, os espinhos que aparecem na aparição Nossa Senhora, o coração dela exposto a irmã Lúcia ali, são os nossos pecados. Tu, pelo menos, procure me consolar e diga que eu prometo estar presente na hora da morte, que graça a meu Deus. Com todas as graças necessárias para se salvar. A todos que no primeiro sábado de 5 meses seguidos se confessarem e comungarem, rezarem um terço e me fizerem companhia durante 15 minutos, meditando os 15 mistérios do Santo Rosário para me desagravar. Então Nossa Senhora mostrou o coração dela rodeado de espinhos, que significam os nossos pecados. Pediu que nós fizéssemos atos de desagravo para tirar esses espinhos por meio da devoção dos 5 primeiros sábados. Como recompensa, ela promete todas as graças necessárias para a salvação. Em 2 anos seguidos, 15 de novembro de 1926 e 17 de dezembro de 1927, Jesus insiste que se espalhe esta devoção do primeiro sábado. A mãe dele. Aí então a irmã Lúcia escreveu: da prática da devoção
dos primeiros sábados, unida à consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, depende a guerra ou a paz. Quer dizer, se fizer espalhar a devoção dos primeiros sábados, e se for feita a consagração da Rússia ao Coração de Maria, há uma melhora no mundo todo espiritual. Por que Nossa Senhora pede 5? Porque são 5 as espécies de ofensas e de blasfêmias que se fazem contra o Imaculado Coração de Maria. Quais são essas 5? Blasfêmia contra a Imaculada Conceição. Dizem que ela não foi concebida sem pecado. Por exemplo. Segundo, blasfêmia contra a virgindade de Nossa Senhora. Os protestantes dizem que ela teve outros filhos. Blasfêmia contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens, não aceitar Nossa Senhora como mãe de Deus e mãe nossa. Quarto pecado: aqueles que procuram colocar no coração das crianças um procedimento indiferente ou desprezo, e até pior, ódio contra a Imaculada Virgem Maria. E quinto, aqueles que ofendem diretamente as imagens de Nossa Senhora. Para fazer essa devoção, quais são as condições? Primeiro, confissão. Para cada primeiro sábado é preciso uma confissão nessa intenção da reparação do primeiro sábado. Pode ser feita a confissão em qualquer dia, antes ou depois do primeiro sábado, mesmo depois, se a pessoa estiver na casa de Deus, pode comungar e fazer depois a confissão, se não pode fazer antes. Então, irmã Lúcia perguntou: meu Jesus, e as pessoas que se esqueceram de fazer essa intenção quando foi se confessar? Jesus disse: façam a intenção na próxima confissão que fizerem, aproveitando a primeira oportunidade para se confessar. Há mais 3 outras condições. A comunhão é feita no primeiro sábado, a não ser que algum sacerdote, por justo motivo,
dê licença para se fazer no domingo seguinte. É a comunhão reparadora. Rezar o texto. Repare, eu pedir rezar o rosário, né? Basta o texto. Claro que temos que rezar o nosso rosário. Mas a exigência do primeiro sábado é um texto. Quarto, meditar durante os 15 minutos sobre um mistério, ou vários, ou todos do rosário. Se a pessoa preferir, rezando um texto, levar 3 minutos antes de cada mistério, contemplando aquele mistério, também vale. Em todas essas práticas, deve ter a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. A devoção foi aprovada pelo bispo de Fátima. Passo para o último assunto. Eu soube, esta semana, que houve umas conversas aí a respeito de casamento e não casamento. Gente perguntando a outra por que você não se casa. Você não tem nada com isso? E então me pareceu conveniente, importante, dar a doutrina da igreja sobre esse assunto. Primeiro de tudo, há 3 formas de a pessoa escolher o estado de vida. Ou a pessoa se casa, ou a pessoa se consagra a Deus, no convento, no mosteiro, etc. Ou a pessoa não quer se casar, nem quer fazer essa consagração, vai viver sem casar, praticando a castidade perfeita. Todas as 3 formas são corretas. Todas as 3. Mesmo porque há pessoas que não têm aptidão para se casar, nem têm aptidão para se consagrar numa casa religiosa debaixo da disciplina. A pessoa é livre. E o próprio São Paulo, falando sobre casamento, nas suas epístolas, diz aos fiéis: prefiro que ficais como eu, que não me casei. Porém,
é melhor casar do que viver uma vida de pecado. Na verdade, a guarda da castidade possui graus. O casado não guarda a castidade total, a chamada continência. Ou mais profundamente, a virgindade. Mas tem deveres de castidade vários. Vários. Não só fora do seu lar, fora da união com sua mulher ou seu marido, como entre os dois. Inclusive, é espiritualmente recomendável que o casal suspenda de vez em quando as relações para se dedicarem mais à oração. Um conselho facilmente encontrado nos autores espirituais. Não faz muito tempo que alguém me disse que ouviu alguém, não sei quem foi, nem quero saber, dizer que a pessoa ou se consagra ou se casa. Não é essa a doutrina da igreja. Ao longo do século, não é essa. E se não é essa, você não tem autoridade para sair dizendo isso. Mesmo que ele fosse um papa, porque já é uma doutrina formada há muito tempo. Também houve quem me dissesse, não sei se realmente falaram ou não, não quero saber quem, que a mais perfeita forma de vida aí é casado. Não, não é. Não é porque está definido pela igreja como doutrina que não é. Por isso, eu quero ler o decreto número 10, o cânon número 10 do Sagrado Concílio de Trento, que diz assim: se alguém disser que o estado de matrimônio deve ser preferido ao estado de virgindade ou de celibato, e disser que não é melhor nem mais feliz ficar na virgindade ou celibato do que se casar, disser que não é melhor não se casar para viver na castidade perfeita do que casar, seja excomungado. Cânon número 10 do Concílio de Trento. Somos católicos. Esta igreja é do catolicismo puro.
sem misturas, sem novidades. Sem novidades. Por isso, a mim, como sacerdote responsável pelos atos espirituais daqui, cabe o dever de chamar a atenção e mostrar essa doutrina. Diferentemente do que também me foi dito, tantas coisas me disseram de alguns dias para cá, que uma família em que ninguém se casa é uma espécie de família amaldiçoada. Baseado em quê? Imagine que uma pessoa que dissesse isso, que eu não sei quem é, fosse uma pessoa casada e muito bem casada, que vivesse muito bem com seu par, para sair espalhando essa propaganda. Não tem direito a isso. Casa quem quer. Casa quem quer. Quem não quer se casar, não casa. Claro, não vai viver no pecado. Arranjar um amante, aí é pecado mortal. E é muito mal. E não está de acordo com a nossa doutrina. Mas fique bem claro isso, gente. A igreja ensina aquilo que está na Escritura. Casar é bom, não casar é melhor. Está na Escritura. Está na Escritura. Ou você não crê nela? Recomendo que façam no primeiro sábado. Recomendo que ninguém faça a comunhão no domingo sem licença, porque então não fez, não valeu, porque o dia é o primeiro sábado. Você pode ir ao primeiro sábado, venha e faça, se não, se há razão grave de não vir, então peça a dispensa ao sacerdote. Qualquer sacerdote pode dar essa licença. E cada um de nós veja se errou isso ou naquilo, se arrependa, peça perdão a Deus. Se é o caso, se confesse. E ninguém saia pregando doutrina pessoal, quando nós temos que aprender o que ele ensina e obedecer exatamente o que ela manda. É puro orgulho você não procurar aprender o que ele ensina, tirar as suas conclusões pessoais e sair pregando. Pode ser até heresia. Ou pelo menos aquilo que a gente podia chamar meio ridiculamente de achismo. Eu acho que é assim que é melhor. Não é você que acha. É o que está ensinado.